nasceu em São Paulo, é filho do seu Milton e da dona Carmen. É hoje o último jogador revelado pela base do Corinthians em atuação na própria equipe e também recém-campeão brasileiro em 2011. Hoje a gente vai conversar com Júlio César, segundo ele, numa entrevista Júlio César sem censuras. Não é isso, Júlio? Isso mesmo, vamos falar de tudo um pouco aqui hoje. Um prazer estar com você, Brunão. Bom, prazer meu, obrigado por nos receber aqui na tua casa. Julião, conta pra gente como é que começou, qual foi o teu primeiro contato com o futebol. Fala um pouco da tua infância lá nas ruas do Tucuruvi, o que você traz de lembrança desse primeiro contato com o futebol? Bruno, futebol para mim sempre foi a brincadeira mais gostosa de criança. Nunca tive essas coisas de gostar de brincar de carrinho, de bicicleta, essas coisas. Meu negócio sempre foi bola. Sempre ganhei luva dos meus pais, sempre ganhei bola. Então estava sempre brincando. Eu sempre morei numa rua que ela é sem saída. Então todo mundo ia para minha rua jogar bola. Eu chegava do colégio, já tinha gente lá jogando bola. E final de semana eu ia para as quadras lá na redondeza do Tucuruvi, jogava futebol, me metia em um monte de time. Então sempre joguei futebol. Futebol sempre fez parte da minha vida. Hoje faz parte profissionalmente, mas antigamente fazia parte das minhas brincadeiras de criança. Naquela época você já era apaixonado pelo gol, não? Já, sempre fui goleiro, sempre gostei. Apesar de todo goleiro sempre querer ser um pouquinho de atacante, todo goleiro tem um sonho de fazer gol. Todo goleiro eu acho que é maravilhoso fazer gol. Eu também gostava. Mesmo que no rachão, né? Mesmo que no rachão, mesmo que seja de brincadeira. O goleiro quer chutar a bola e balançar a rede. Então eu sempre quis fazer gols. Mas no gol sempre foi a minha paixão. Sempre gostei mesmo, sempre foi o meu prazer. De pegar, de fazer uma defesa, os outros elogiarem, falar, pô, boa, você joga bem. Então, para mim, sempre foi essa a diversão da minha vida. Quando criança, que era jogar bola antes de jogar no gol. Agora, Júlio, toda criança, quando joga futebol na rua com os amigos, no quintal de casa e tudo mais, sempre tem um vizinho que reclama, né? Alguém chuta a bola, o goleiro espalmou, bate na janela de algum vizinho, tem alguma reclamação. Tinha algum personagem assim na tua infância, não? Sempre tem. Acho que em toda rua que a molecada joga bola, sempre tem. Na minha rua, tinha uma vizinha que a casa dela tomava grande parte da rua. Então, infelizmente, a bola sempre caía lá. Na primeira a gente pedia, na segunda a gente pedia, aí depois ela ficava brava, a gente tinha que pular às vezes o muro, ela pegava a gente dentro da casa dela, a gente tinha que correr de novo pra rua, pular o muro de volta, aí ela saía na rua, contava pros nossos pais, brigava com a gente. Mas é coisa de moleque, coisa que você não sabe a proporção que tem você pular, invadir a casa de uma pessoa, para você, quando é moleque, é apenas diversão. Da pessoa não te ver, você recuperar sua bola e tá jogando futebol de novo. Mas sempre tem. Mas isso faz parte, a gente sempre, com jeitinho, pedia para ela devolver a bola. Às vezes ela furava. Mas quando ela furava, a gente arrumava outra, nem que fosse uma bola de meia, a gente fazia uma bola de meia, de durex, mas a gente jogava futebol. Legal. Júlio, você teve uma infância humilde, difícil, né? Afinal moravam você, seu irmão, o Caio, a sua mãe, né, a dona Carmen, e a sua avó, a Elisa, que foi uma personagem super importante na tua história. O que você traz de lembrança dessa época difícil que fez com que você hoje valorize muito mais o status, a posição em que você está hoje? Olha, a minha infância, assim, até os 9 anos meu pai morou com a gente, depois dos 9 anos meu pai e minha mãe se separaram. Ele foi morar no interior de São Paulo, mas sempre foi muito presente também. Todos os finais de semana a gente estávamos com ele. Mas a minha família, a minha convivência dentro de casa com a minha avó, que em 2001 veio a falecer, foi muito boa. A gente tinha uma vida assim humilde, nunca nos faltou nada, mas também nunca tinha nada sobrando. Então minha mãe sempre trabalhou vendendo marmitex, trabalhou como cozinheira para que a gente pudesse ter o que comer, ter o que vestir, ter um dinheiro, às vezes R$1 para levar para a escola para conseguir comprar um salgado, alguma coisa para ter um lanche. Então sempre foi muito sofrido assim, e a gente sempre lutou muito para conquistar tudo que a gente quis. Até hoje na minha vida eu estou lutando para conquistar qualquer coisa, nada veio fácil. Claro. E na infância foi outra parte dessa também, que tive que desde cedo trabalhar, virar homem em casa, ajudar minha mãe, ajudar minha avó, assumir as responsabilidades. Ser o homem de casa, estar junto com meu pai, levar meu irmão às vezes no encontro do meu pai. Então, desde pequeno aprendi a ter responsabilidades. Que atividades você desenvolveu para ajudar a sua mãe? Tinha a história das marmitas, né, que você ajudava na entrega, e depois teve a do Lava Rápido, somente uma lanchonete. Então, conta pra gente um pouco disso. Olha, eu já entreguei as marmitas com a minha mãe, isso foi até os meus 16 anos, se eu não me engano, eu fazia isso com a minha mãe ainda. Ela fazia marmitex, eu e meu irmão subia na bicicleta e ia entregar marmitex ao redor ali de casa, onde é os lugares mais perto. Os mais perto, às vezes, para eles eram 5 km, pedalando era difícil de chegar.
mas a gente sempre entregou. Eu já entreguei muito folheto, às vezes pessoas me pagavam 10, 20 reais aí por dia para ficar entregando folheto, e era um dinheiro que ajudava bastante, às vezes para comprar um pipa, às vezes para comprar uma bolacha, uma bala, qualquer coisa, que criança com 10 reais parece que tá rico, né? E também já trabalhei num lava rápido, de final de semana trabalhava. Eu, durante a semana, treinava a semana inteira no Guapira, na época que eu jogava de sábado de manhã. Aí depois que eu saía do jogo, voltava pro Lava Rápido, trabalhava no Lava Rápido. O Lava Rápido fechava em torno de umas 6 horas e depois ainda ficava com a minha mãe na lanchonete, que ela era proprietária da lanchonete, então ralava bastante. Mas foram momentos muito bons. E aí sua mãe chega, quando você tinha acabado de completar 15 anos, acredito, e coloca um ultimato. Fala, Júlio, legal, você joga futebol lá no Guapira, com Edinho Poá, seu treinador, se diverte, ajuda aqui como pode, mas esse ano é o último ano para se tentar alguma coisa. Foi mais ou menos assim que aconteceu? Foi exatamente desse jeito. Eu no Guapira não ganhava R$1. Eu no Guapira jogava apenas por prazer mesmo, por gostar, por alimentar um sonho que eu tive desde criança, que era jogar futebol e ser profissional, um jogador profissional. Aí quando eu completei 15 anos, minha mãe pediu para que eu trabalhasse, para que eu arrumasse um emprego, porque a gente precisava aumentar a renda de casa. E eu implorei para ela, pelo amor de Deus, para que eu continuasse jogando bola, porque era a minha vontade, era o meu desejo, era o meu sonho. E ela falou para mim, olha, não dá dando mais, a gente precisa de você trabalhando, precisa que entre mais um dinheiro. Eu falei para ela, não mãe, pelo amor de Deus, me dá mais esse ano. Se esse ano não der mais nada, eu prometo para a senhora que eu paro de jogar bola. E com muito custo ela aceitou. Deixou eu jogando mais um ano e foi exatamente com a mão de Deus nesse ano que eu pude ir para o Corinthians. Fui fazer um amistoso no Corinthians, nós empatamos 0-0, trabalhei pra caramba naquele jogo, graças a Deus, fiz muitas defesas e eles acabaram me chamando para fazer um teste no Corinthians. Foi onde eu fui, comecei a consolidar, comecei a dar um passo maior mesmo assim para o meu grande sonho, que era jogar futebol, e aí foi onde minha mãe começou a ver mesmo que o negócio era sério. Bacana. E aí você, alguns anos depois, 2004, 2005, bicampeão da Copinha, né? Que é tido como o campeonato que revela os grandes jogadores para o Brasil, para o mundo inclusive. Você, bicampeão da Copinha, tinha dúvida de se ia dar certo como jogador profissional? Tinha medo do que ia acontecer dali para frente? Tinha. Acho que tive muito medo. Depois que eu ganhei a Copa São Paulo, conquistei um grande título, consegui ser campeão do principal torneio 2 vezes consecutivas de juniores, mas a transição do juniores profissional é uma coisa que é difícil, porque você já provou nos juniores, mas dali para trás o que ficou não vale muita coisa no profissional. Então eu tive que provar de novo, buscar meu espaço novamente. Eu cheguei a jogar rápido até no profissional. No mesmo ano que eu subi em 2005, eu já joguei, já fiz a minha estreia no Campeonato Brasileiro, mas até me firmar demorou muito tempo. Então você sempre tem um medo, eu não sabia se um dia o Corinthians não quisesse ficar comigo, se eu poderia ir para outra equipe, se eu ia ter espaço em outro lugar, se as pessoas iam querer contratar o Júlio César. Então foi um ponto de interrogação muito grande na minha cabeça durante esse período. Mas com muita perseverança, que é a palavra-chave que eu levo para a minha vida, graças a Deus eu consegui. Júlio, você, depois que você subiu, você foi campeão brasileiro, né, dentro do grupo. Sim. Foi na época memorável que o Tevez jogou e tudo mais. Mas você amargou a reserva durante quantos anos? Olha, em 2005 eu joguei, fiquei na reserva do Fábio Costa. E depois, até 2008, eu praticamente não ia para muitos jogos. Ia para um jogo, difícil ir para jogos. Jogava mais no Corinthians B. Na época eu treinava no profissional, jogava no Corinthians B. Mas de profissional, eu subi em 2005 e fui ser titular absoluto em 2010. Então são praticamente 5 anos, onde você passou pelas mãos de treinadores como Leão, Parreira, Luxemburgo, Mano Menezes, treinadores de nível de seleção brasileira, né? O que você aprendeu com eles e qual foi o mais importante para a tua carreira? Qual colaborou mais? Todos têm uma parcela, assim, né? O Parreira e o Luxemburgo eram antes até de eu subir, antes de 2005, mas às vezes eu ia treinar lá e para mim era um prazer poder olhá-los, poder, sabe, estar do lado de grandes nomes do futebol. Eu ficava deslumbrado só de vê-los ali e estar podendo participar do treinamento deles, para mim era muito bom. O Leão foi numa fase mais complicada do Corinthians, onde o Corinthians não estava muito bem, e o Mano foi o treinador que eu treinei mais tempo, foi com que eu tive mais convívio. E creio eu que foi um dos mais importantes na minha carreira, porque foi ele que me deu a real possibilidade de ser titular. Ele chegou em 2008, foi onde eu comecei a ter minhas oportunidades. Eu era reserva imediato do Felipe.
Depois acabei ficando um tempo até nem indo para jogos, mas quando ele saiu do Corinthians para a seleção brasileira em 2010, eu era o goleiro titular dele. Então foi o primeiro treinador que me deu a grande oportunidade da minha vida, por isso eu sou muito grato a ele. Qual foi o ponto crucial para você, de fato, acreditar no projeto do Mano na frente do Corinthians? E assim, quando caiu a ficha de que você era uma peça importante para o Corinthians na época, na era do Mano Menezes? Olha, eu sempre me senti muito importante com ele. Em 2008, quando nós subimos para a Série A, o Corinthians estava na Série B, e eu tive várias oportunidades de jogar, que ele me colocou para jogar e me mostrava o importante. Isso para mim era bacana. Mas teve um momento em que eu não estava indo para o jogo, que o Felipe não estava jogando e foi jogar o Rafael, e eu fui com ele, eu fui sentar com ele no quarto dele, na concentração, e perguntei para ele se eu estava fazendo alguma coisa de errado, o que estava acontecendo, por que eu não estava jogando. Ele falou que era momento, às vezes tinha um momento técnico que ele preferia um ou outro. Sim. E ele me disse para que eu continuasse no Corinthians, porque minha casa era o Corinthians, para eu nunca sair dali. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque ele falou assim que eu tinha o meu valor dentro do grupo, o grupo gostava de mim, era uma pessoa muito querida, e para que eu continuasse perseverando ali dentro, porque ali era a minha casa. Então nesse momento ele me deixou valorizado dentro do elenco, me deixou eu me sentir uma pessoa útil, e foi aonde eu tirei todo o fantasma da cabeça de dizer, vou sair porque eu não estou jogando, vou ser emprestado, não. E continuei ali perseverando. Dos atletas com quem você teve a oportunidade de estar dia a dia ali, às vezes mais tempo até do que com seu irmão, sua mãe, Sim. sua esposa, então, desde a época do Tevez, a época do Ronaldo, do Roberto Carlos, o próprio Adriano recentemente, qual deles te colaborou mais, assim, te incentivou mais ou colaborou mais com essa experiência que eles tiveram, inclusive fora, na seleção brasileira? Qual deles chegava para você e falava, Júlio, é por aqui o caminho, é por ali, isso aqui, vai acontecer isso aqui, sabe a coisa da experiência? Sim. Quem foi mais teu parceiro nesse sentido? Olha, eu graças a Deus sempre tive um bom relacionamento com todos, nunca tive problema nenhum. Em 2005 eu gostava muito de andar com o Roger, porque era uma pessoa que me ajudava bastante, que me dava muitos conselhos, mas sem sombra de dúvidas o que mais me ajudou foi o Ronaldo. Convivi com ele mais de 2 anos e era uma pessoa que às vezes a gente ficava depois do treino fazendo uns chutes no gol, batendo uns pênaltis, e ele me dava toque, falou, se você fizer isso, você atrapalha o atacante, se você fizer isso, dificulta o atacante fazer o gol. Então era uma pessoa que eu gostava de conversar, pela vasta experiência que ele tinha, pela pessoa que ele sempre foi muito, muito humilde, muito amiga das pessoas. Então ele foi uma pessoa que me ajudou muito, me deu muitos conselhos preciosos, de muito valor, que eu guardo até hoje, e às vezes no inconsciente, quando eu vou fazer uma defesa, eu saio cara a cara com o atacante e vem aquilo que ele fala numa fração de segundo e você acaba fazendo aquilo, acaba te ajudando. Claro. Então foi uma pessoa que me ajudou muito. Júlio, falando um pouco de você, né, da tua família, do lado pessoal, família e Deus ocupam espaços super especiais na tua vida. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Eu coloco Deus em primeiro lugar em tudo e minha família em segundo lugar em tudo também. Eu não consigo comparar minha família com Deus porque são proporções totalmente diferentes, mas o que Deus tem me dado, o que Ele tem feito na minha vida, onde Ele tem me colocado, da onde eu saí, um menino que era desacreditado, que ninguém falava nada, de onde eu estou, onde eu cheguei, onde eu posso chegar. Isso me faz cada vez mais agradecê-lo por tudo que Ele me dá. Ter uma família maravilhosa que me sustenta também aqui, que me dá força em todas as situações. Ter uma esposa maravilhosa, uma mãe, um pai, um irmão que são presentes. Isso não tem preço que pague. Então, falar da minha família para mim é muito fácil, porque é apenas agradecer e dizer para eles que eu amo a todos e dizer a Deus o quanto Ele é importante na minha vida, porque sozinho você não conquista nada. Você precisa de muitas pessoas que estão ao seu lado para que você possa ter forças para lutar. E você precisa de uma direção, e minha direção é sempre o caminho do bem, que é o caminho de Deus, porque eu conquistando as minhas coisas, fazendo tudo conforme tem que ser feito, de uma maneira honesta, de uma maneira simples e objetiva, Deus está no caminho e no controle de todas as coisas. Eu não preciso de nada que seja de ninguém, eu apenas quero conquistar o meu espaço e aquilo que é meu. Legal. Para finalizar, 2 últimas perguntas. A primeira é, Copa do Mundo 2014, você está pronto? Se eu for convocado, estou mais do que pronto. Estou trabalhando cada dia para isso. É um sonho que pode ser distante para muitos, pode. É difícil, tem concorrência muito grande, tem. Mas eu estou num grande clube do Brasil, estou num grande clube do mundo que tem e sei das minhas capacidades e das minhas condições para ir. Espero fazer meu papel bem feito no Corinthians para ser lembrado. Se eu puder ser lembrado, com certeza estarei pronto. E para finalizar, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa aqui pelo Mais Esporte. É por que você vence? O que te motiva a todo dia a levantar e fazer as coisas acontecerem?
Eu venço porque eu tenho força de vontade, eu venço porque eu sei onde eu quero chegar. E o meu objetivo é muito claro. Quando eu traço uma meta, eu até não conquistá-la, eu não saio desse caminho. Independente do que aconteça, quais sejam os obstáculos, quantas vezes você cai, isso não interessa, mas interessa onde você quer chegar. E minha meta ela é traçada, o meu objetivo eu sei onde é e eu luto atrás dele até o final. Então a perseverança é a palavra que eu sempre uso na minha vida, ela que determina onde eu vou chegar. Eu persevero até eu conquistar, não desisto nunca. Bacana. Julião, obrigado por tudo. Eu que agradeço, pela Brunão. tua amizade, por abrir tua casa aqui pra gente. É um prazer recebê-los E aqui. muito sucesso, que Deus continue abençoando a tua carreira aí. E que esse sucesso da minha vida, do Corinthians, possa também ser ao Mais Esporte, a você, a família também, a Duda que chegou agora, a Michele. Espero que a gente possa estar junto sempre, viu, Brunão? Legal. Esse foi Júlio César, goleiro do Corinthians. Continue acompanhando a programação do MaisEsport.com.